Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a Era Vargas. Vamos conhecer quais foram as principais características que marcaram esse movimento. O Brasil, nesse momento, estava sendo governado pelas oligarquias. Os militares encontravam-se insatisfeitos com esse sistema político. Então, resolveram organizar o primeiro movimento tenentista. Esse movimento vai surgir através de cartas que foram atribuídas a Arthur Bernardes, candidato à presidência. Essas cartas ofendiam os militares, chamando-os de corruptos e referindo-se ao chefe deles, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, como um sargento sem compostura. Mais tarde, essas cartas foram identificadas como falsas, mas os militares já estavam indignados com toda essa situação. Então, passaram a exigir que Arthur Bernardes deixasse de ser candidato a presidente. Ao ser eleito, ele mandou prender o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse fator foi exatamente o estopim para que os militares pudessem pegar em armas. O governo interveio e obrigou que os revoltosos se rendessem. Alguns grupos deixaram o movimento, outros continuaram, saíram pela Avenida Atlântica dispostos a tudo. Somente 2 tenentes conseguiram resistir, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. 2 anos depois desse movimento, outro levante tenentista vai surgir, só que agora na cidade de São Paulo. Esse movimento já está mais organizado. Eles já possuem objetivos específicos, definidos. Quais são eles? Eles exigem a deposição de Arthur Bernardes, eles querem que o ensino público primário ele seja obrigatório. Além disso, exigem também que haja uma melhoria no ensino público. Os militares continuavam tentando conquistar a cidade de São Paulo, mas o governo resistia cada vez mais. Mesmo assim, não desistiram. 1.000 soldados formaram a coluna paulista e se dirigiram para a região de Foz do Iguaçu. Outros rebeldes da região sul, comandados por Luiz Carlos Prestes, formaram a coluna sulista. A união dessas duas colunas deu origem à coluna Prestes. Essa coluna, pessoal, ela era formada por 1.800 homens. Eles saíram pelo interior do Brasil buscando o apoio popular. Adquiriram com bastante rapidez esse apoio e percorreram 12 estados brasileiros. Então, aqui vocês conseguem visualizar quais foram as regiões por onde a coluna Prestes passou. No início de 1927, esse movimento ele já estava bastante enfraquecido, pois seus participantes já estavam abatidos. Então, resolveram se refugiar lá na Bolívia e no Paraguai. Em um ambiente de grande insatisfação com as oligarquias, o presidente Washington Luiz, indicado por São Paulo, vai decidir indicar Júlio Prestes como seu sucessor. O governo de Minas, Antônio Carlos, que deveria ser o escolhido, reage. Aliando-se às oligarquias do Sul e da Paraíba, eles formam a Aliança Liberal. Para as eleições do ano de 1930, a Aliança Liberal vai lançar Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. Como proposta de campanha, eles dois vão exatamente propor que o voto se torne secreto, que haja um incentivo à indústria, as leis trabalhistas sejam, na verdade, a partir desse momento, aplicadas e exigem a anistia aos tenentes rebelados. Essas promessas, exatamente propostas por esses 2 candidatos, vão fazer com que um deles, Vargas, se torne cada vez mais popular.
Nesse momento, pessoal, o Brasil ele foi atingido pela crise de 1929, que estava acontecendo no mundo inteiro, contribuindo assim para o descontentamento com o presidente anterior, Arthur Bernardes. Nas eleições, a vitória coube a Carlos Prestes, candidato de São Paulo. A oposição não se conformou e, com o apoio dos ex-tenentes, passaram a conspirar contra o governo. Em julho de 1930, João Pessoa, que era o candidato vice de Vargas, foi assassinado a mando dos seus rivais da região da Paraíba. Aproveitando-se desse fato, os rebeldes liderados por Vargas vão partir para o Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o presidente. Antes de chegarem à capital, uma junta militar já havia se organizado. E nesse momento, o Washington Luiz tinha sido deposto do cargo de presidente do país, sendo o poder entregue a Getúlio Vargas. Durante o primeiro governo de Getúlio, que ocorreu entre 1930 a 1945, pessoal, a industrialização ela avançou bastante. As cidades cresciam cada vez mais, o Estado se fortalecia. Nesses 15 anos de governo, Vargas assumiu a presidência do país por 3 vezes. Primeiro, por meio do governo provisório, que vai ocorrer de 1930 a 1934. Depois, como presidente eleito por voto indireto, onde esse governo ocorre de 1934 a 1937, e quando ele se torna ditador de 1937 a 1945. Durante o governo provisório, o Vargas ele procura cada vez mais se fortalecer. E buscando esse fortalecimento, ele vai afastar os governadores e, em seu lugar, ele vai exatamente nomear interventores, ou seja, homens da sua confiança. Essa atitude vai desagradar as elites estaduais, que reagiram à nomeação do tenente João Alberto. Isso faz com que esses grupos organizem uma frente única paulista. Esse movimento vai exigir exatamente que uma nova Constituição seja criada para o país, ou seja, que novas leis comecem a serem elaboradas. E também exigem que um novo interventor seja indicado. Pressionado, Vargas vai nomear como interventor Pedro Toledo. Mesmo assim, ele continua sofrendo críticas durante a sua administração. Para piorar a situação, pessoal, ocorreu uma tragédia. 4 estudantes que foram atacar a sede de um governo pró-Vargas acabaram perdendo as suas vidas. Esse fator levou exatamente ao surgimento de um movimento conhecido como MMDC. Esse movimento se refere ao nome dos participantes, na verdade, dos 4 estudantes que haviam sido mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Por isso o movimento chamado de MMDC. Os paulistas, nesse momento, pegaram em armas e organizaram um movimento conhecido como Revolução Constitucionalista. O governo federal, como tinha um poder de fogo maior, venceu os paulistas nesse movimento. Mesmo assim, os paulistas não se sentiram derrotados, pois haviam exatamente conseguido, através de uma Assembleia Constituinte, que se aprovasse em 1934 a terceira Constituição do Brasil. Essa terceira Constituição, pessoal, ela trazia algumas mudanças que com certeza iriam beneficiar os grupos sociais da época. Ela exigia que o voto se tornasse secreto. Nesse momento também adquiriu-se o direito feminino de participar das eleições políticas.
A justiça eleitoral ela começou a se fortalecer cada vez mais. Houve a criação da Justiça do Trabalho e a aquisição de direitos trabalhistas. Essa Constituição previa que o presidente escolhido fosse, na verdade, eleito por eleições indiretas. A vitória coube a Getúlio Vargas. Quando Vargas assumiu o governo, o Brasil enfrentava a Grande Depressão, ou seja, pessoal, havia uma capacidade de produção alta, mas o consumo ele era bem baixo. Então, o que aconteceu nesse momento? Se produziu bastante, mas não tinha-se meios para que a população pudesse adquirir esses produtos. Esse contexto que estava acontecendo no país vai fazer com que novas ideias europeias cheguem aqui, por meio de uma radicalização política, organizada por dois grupos, os integralistas e os aliancistas. Os integralistas defendiam um governo mais autoritário e que existisse somente um partido. Já os aliancistas, eles exigem que o governo seja popular. Em julho de 1935, o Luiz Carlos Prestes, juntamente com outros comunistas, vão promover um levante contra o governo de Vargas. Esse movimento é chamado de Intentona Comunista. Vargas vai sufocar esse movimento, prender e torturar os participantes que haviam exatamente ficado contra a sua administração. As eleições estavam marcadas para o ano de 1938, só que o Vargas não queria deixar o poder. Então, ele se utiliza exatamente de um artifício, que seria exatamente o Plano COI. Nesse plano, ele dizia que os comunistas iriam provocar greves pelo país, iriam organizar incêndios em igrejas e também estavam tramando a morte do presidente. O plano, pessoal, era falso, mas serviu de pretexto para que Vargas desse um golpe, iniciando assim um novo sistema político, conhecido como Estado Novo. Durante esse sistema, ele fechou o Congresso e ele impôs uma nova Constituição ao país, que é a Constituição de 1937. Essa Constituição dava a ele liberdade para ele governar por decretos, ou seja, que as suas leis passassem a ser impostas. As eleições foram suspensas, as greves nesse momento foram proibidas e os partidos políticos foram extintos. Temos que ter um cuidado. O Estado Novo, ele não foi exatamente formado só por medidas duras, rígidas. Nesse momento também tiveram diversos investimentos, ou seja, na área da educação, do trabalho, da saúde e também da propaganda. Uma característica fundamental do governo Vargas foi o trabalhismo. Consistia esse movimento em conceder benefícios aos trabalhadores, ao mesmo tempo ele organizava propagandas que enaltecessem cada vez mais o seu governo. Qual era o objetivo desse movimento trabalhista organizado pelo Vargas? Despertar no trabalhador o sentimento de gratidão. Em 1939, durante o governo Vargas, também foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, ele foi responsável, além de organizar uma propaganda que enaltecesse cada vez mais o governo de Vargas, ele também buscou censurar, ou seja, propaganda e imprensa estavam sob a subordinação do presidente. Nesse momento, a indústria assumiu uma posição de liderança, principalmente por quê? Porque estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Os parceiros brasileiros, nesse momento, forçaram o Brasil a fabricar o que antes eles importavam. Então, o país começou
a se fortalecer industrialmente cada vez mais. Em 1943, os políticos de Minas Gerais exigiam que o país voltasse a se redemocratizar, fazendo com que Vargas anistiasse os presos políticos e marcasse eleições presidenciais. Assustado com a popularidade do ditador, as oposições civis e militares uniram-se para derrubar Getúlio, por meio de tropas lideradas pelo general Góes. Getúlio Vargas renunciou. Bom, gente, vimos quais foram as principais características que marcaram o governo Vargas e agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade. A tomada do poder por Vargas e consequente fim da República Oligárquica é geralmente denominado esse movimento é chamado de Revolução de 30, tá ok? Na casa do beato Pedro Batista, em Santa Brígida, na Bahia, Dom Pedro II divide um espaço na parede com Getúlio Vargas. Este exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem de pai dos pobres, em grande parte devido. Aqui, gente, na verdade, o que nós estamos percebendo, né? Que o governo de Vargas, na verdade, ele foi marcado por medidas de caráter populista. Vargas buscava cada vez mais atrair a massa trabalhadora para o seu lado. Ou seja, ele buscava beneficiar essas classes por meio das leis trabalhistas, tá? Leis que pudessem beneficiar a classe trabalhadora. Assim, ele ganhava o seu apoio. Terceira questão. Descreva as principais características do Estado Novo. Nós percebemos que, durante esse sistema político, houve a anulação das eleições, né? Houve a outorga de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, houve a extinção dos partidos políticos. Esse período ele é caracterizado por um governo ditatorial, ou seja, o governo vai ditar as regras e a população vai ter que se adaptar, vai ter que obedecer. Quarta questão. Getúlio Vargas teve que enfrentar duas frentes principais de organização política durante o governo provisório. Uma delas era inspirada no fascismo italiano e no nazismo alemão, inclusive nos símbolos e rituais de cumprimento que os orientavam. Pessoal, esse movimento aí, onde o fascismo e o nazismo vão se destacar, vai ocorrer exatamente em um momento conhecido como integralismo, tá ok? Getúlio Vargas, durante o seu governo do Estado Novo, buscou garantir a boa imagem do governo. Como é que ele vai realizar isso, pessoal? Vimos lá no texto que em 1939 Vargas vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, toda publicidade ou toda notícia que saísse naquele momento tinha que ser exatamente verificado por esses órgãos aqui, tá ok? Foram organizados homenagem a Vargas, constituindo o grande instrumento de promoção pessoal do chefe do governo, da sua família e das autoridades em geral. O DIP ele se tornou um órgão coercitivo, ou seja, ele limitava a liberdade de pensamento e de expressão das pessoas durante esse momento. Então, o Estado Novo, pessoal, foi marcado por um período exatamente de quê? De controle político, tá ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.